é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Mas olha, essa pergunta, há muitos anos, eu ouvi pela primeira vez, eu me assustei. Mas depois eu passei a ouvir com tanta frequência, nessa última década especialmente, as pessoas perguntam muitas e muitas vezes como é que você define a igreja para onde você deve ir. Sei lá, com o passar do tempo as coisas mudaram, as opções eram normalmente geográficas, né? A pessoa ia numa igreja que era mais perto de casa e ainda que ela mudasse de casa, ela permanecia naquela igreja porque ela tinha raízes ali. A pessoa frequentava a igreja desde pequena, se envolveu, mesmo um convertido tardio, ele permanecia naquela igreja porque foi ali que ele encontrou com Jesus Cristo. Aí passa o tempo, as pessoas começam a mudar de igreja. A pessoa muda de igreja, um mês está numa igreja, aí passa ali 6 meses. Tem gente que é recebida numa igreja depois de já ter transitado por 5, 6 igrejas, denominações completamente diferentes, teologias absolutamente antagônicas, e ainda assim as pessoas continuam migrando, transferindo para cá, transferindo para lá. Como é que você entende esse assunto, hein? Ao mesmo tempo, para quem chega à igreja, é complicado definir os critérios, desde bíblicos como de estrutura, critérios administrativos que podem mostrar que é uma igreja correta, sadia, uma igreja equilibrada. Há tanta coisa aí, né? Quem tá na igreja há mais tempo já tem ali os seus critérios e tudo, mas quem nasceu agora, ele olha para uma placa, ele olha para outra placa, ele olha para outra placa e daqui a pouquinho ele fica totalmente em dúvida, porque essa igreja fala de um jeito, fala de outro, quando não tem uma igreja falando mal da outra, que é uma coisa impressionante. Um ouvinte dizendo aqui: sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão, mas como descobrir a igreja certa para congregar? Quais as características bíblicas da igreja? Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 nessa terça 13 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, eu quero apresentar a você os nossos companheiros que já estão aqui no nosso Debate 93 de hoje, pela ordem da nossa foto aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Todos absolutamente na foto, e você vai conhecê-los hoje aqui. Quem está acostumado a ouvir vai dizer: eu queria conhecer, eu queria ver a imagem. Facebook da Rádio 93 FM, Facebook da Rádio 93 FM. E o primeiro que fala pela ordem da foto aqui é o pastor Marco Ribeiro. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, um prazer estar aqui novamente com os irmãos, um bom dia, paz de Cristo a todos. A nossa menina da mesa de hoje, Flávia Afonso. Flávia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. É uma manhã de bênçãos e vitória para nós. Ao lado da Flávia está ali o pastor Marcelo Barros. Pastor, será bem-vindo, bom dia. Bom dia, J.R., bom dia, amados amigos debatedores, bom dia, Centro Evangelista Internacional Itaipuaçu, bom dia, amados ouvintes. Maravilha, muito obrigado também aqui a presença do pastor Ricardo Pinudo. Opa, bom dia a todos, que a graça e a paz nos abençoe, né? Nos dê a unção de Deus aqui nessa manhã muito importante
um assunto desse aí tão pertinente. Ao lado dessas feras estou eu aqui no nosso debate 93 de hoje, e você pode ligar, participar com a gente, pode ter aqui a sua opinião, inclusive sobre a pesquisa 93 de hoje. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, a gente está querendo saber de você. Vem cá, você teve dificuldade de encontrar uma igreja para congregar, sim ou não? Liga para cá, responde pra gente pelo site. Eu queria pedir a você, Marcela, que fizesse o seguinte também. Você, Luciana, conversasse com os ouvintes que estão participando com a gente por telefone e perguntassem para eles o seguinte: além da pesquisa que está aí, por quantas igrejas eles já frequentaram até hoje? Tá bom. Frequentaram o sentido de ser membro, não de ter ido, né? Okay. Olha, eu me tornei membro daquela igreja, eu mesmo não fui membro, mas fiquei naquela igreja 6 anos, mas não fui, mas a pessoa frequentou firmemente uma determinada igreja. Vamos ter um dado que aí talvez nos ajude a entender isso aí também. Muito obrigado, Marcela. Você, ouvinte amado, participa com a gente a partir de agora. Sempre bom demais ter você com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Ô Flávia, Vargas. Você é a nossa menina da mesa de hoje, destacou a frase inicial: sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão. E é verdade, né? Com certeza. Não existe só a comunhão vertical entre o homem e Deus, mas existe a comunhão horizontal entre o homem e o seu semelhante, o seu irmão. E a comunhão é importantíssima porque, na perspectiva religiosa, o conceito de comunhão começou com a igreja primitiva se reunindo em casa, em lares, para ser alimentada pela palavra, para viver uns com os outros e partilhar das bênçãos. E aí a igreja cresceu, a igreja tomou forma, e hoje nós temos um problema muito sério, que é até bom que nós coloquemos em pauta aqui, que é a questão dos desigrejados, né? Temos visto essa moda crescer, as pessoas não estão indo mais para os templos. Interessante que o escritor da Carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele vai falar sobre esse mesmo problema que existia lá atrás, e agora essa moda tem sido propagada. Então é importante que nós estejamos no templo, comungando, partilhando das bênçãos, aprendendo, sendo abençoado, e isso tem que ser pregado, tem que ser vivido. Essa bênção da comunhão, pastor Marcelo Barros, ela tem uma dinâmica até diferente, que é difícil a gente explicar. Como é que pode uma pessoa tão diferente se assentar ao lado de outra e os dois serem absolutamente irmãos na fé, apesar de toda a história diferente, projeto, é sempre uma coisa especial, né, pastor? Verdade, JR. Eu creio que igreja é reunião de salvos, é reunião de santos que vivem o evangelho. E o que nos une é maior do que o que nos divide. Existem questões de distância, de conforto térmico, acústico, questões familiares, mas eu acho que o foco é Cristo, e ele nos une mais do que nos divide. Ricardo, quando você observa esse assunto e você tem essa perspectiva, né, de observar a chegada de pessoas, gente diferente, com vontades diferentes, histórias diferentes, personalidade, então, hein? Na igreja tem aquela mulher brava, tem aquele homem manso. Os dois caminham juntos pela graça de Deus. E até duas pessoas muito intensas são milagrosamente ajuntadas pelo Senhor para que elas trabalhem, semeiem juntos, e a bênção da comunhão, onde a sua dor é a minha dor, onde eu me alegro com os que se alegram e choro com os que choram. Exatamente. A proposta do evangelho, quando quando Cristo funda a igreja, ela tem um perfil diferente do que a gente vê hoje. Hoje existe muita coisa que foi agregada, algumas coisas que a gente chama que são o mal necessário, a questão da estrutura da instituição e por aí fora. Mas o cerne da questão, um dos textos, Atos 2, fala sobre a comunhão, de estar junto, dividido, partir do pão, a ideia da coinonia, a ideia da comunidade, e isso por causa também da contextualização disso tudo, da questão da sociedade moderna, isso tudo, algumas coisas se perdeu, incluindo os seus princípios. Então o princípio da igreja, em muitas coisas, ela teve que ser alterado, né? Até a questão, como você disse, a questão geográfica. Às vezes a pessoa fica com uma igreja perto da casa dela, mas não é uma igreja que ela sente prazerosa. Não é a dela, né? Não é fala, não é a minha igreja, né? E a gente ouve muito isso com pessoas de agora, questão de necessidade especial. Você encontra muito isso com gente idosa. Não tem condição de se locomover. Não tem condição de se locomover. A questão de segurança na nossa cidade, principalmente no Rio de Janeiro. Então, algumas cidades, essas metrópoles, têm esses pontos que vão influenciar diretamente na questão da igreja. Pastor Marco, o que o senhor acha?
JR, eu acho que ao longo do tempo mudou muito a relação do povo com a igreja, né? Mudou drasticamente. Eu sou nascido e criado na igreja e havia um compromisso maior com a igreja, mas não é exatamente de compromisso que nós estamos falando. As pessoas buscam às vezes algo como um entretenimento, algo que onde elas se sintam bem do ponto de vista do entretenimento. Então não se preocupa, a pessoa não tem preocupação com a teologia, como você colocou no começo, com a instituição do culto, como é que é o culto, isso vai, bate de frente com a visão que eu tenho, qual é a visão da igreja? Essa igreja prega a palavra, ela está dentro da palavra, ou ela está levantando coisas que não estão na palavra. Eu penso dessa forma. O pastor Marcelo falou, é uma reunião de santos. Eu vou só discordar educadamente que a igreja é um lugar de gente problemática, gente com espinho, como os porcos espinhos têm, um vai espetar o outro sempre, e a gente tem que ir se acostumando com isso, porque nós santos só seremos no céu. Então, se a gente encontrar a igreja perfeita, aí alguém disse uma vez, o dia que você encontrar a igreja perfeita, saia dela, né? Você vai estragá-la. O dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. Tem a impressão que o santo ali no sentido de separado, no sentido bíblico, né? Não no santo de ser. Exatamente. Não é isso, Everano? Mas é só pegando aí o gancho para colocar dessa forma. Porque se nós não formos santos, a Bíblia diz: santificai-vos no Senhor, sede santos. Essa é a ideia do separado. Agora, perfeito. Olha, no dia que for, é porque você já foi. Né? No dia agora, que a comunhão é boa, pelo amor de Deus, eu fico pensando o seguinte: quanta gente perde a possibilidade de viver a alegria e a bênção de estar numa verdadeira comunhão com a família da fé. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Gente, aí um ouvinte aqui, o Pedro tá dizendo: olha, até hoje eu congrego, mas algumas práticas eu não consigo engolir, muitas complicações, temos que voltar à simplicidade do evangelho, nos importando mais uns com os outros. Ele já tem vários apoiadores aqui, na sua opinião, e eu quero agradecer a participação dos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM, Rádio 93 FM, nossa página no Facebook, tem um post com a foto dos nossos debatedores. Sobre essa foto você curte, compartilha e traz a sua opinião. Por que nós complicamos, é a opinião do Pedro aqui, não sei se vocês estão de acordo, aquilo que era para ser simples? Porque o ser humano é complicado, né? Eu acho que a falta também de um esclarecimento bíblico, as pessoas, essa sociedade moderna tem se afastado dos princípios da palavra. Se a palavra ela for lida, absorvida, respeitada, vivida, eu acho que as pessoas vão viver melhor. E nós vivemos no tempo do oba-oba, das explosões, dos grandes milagres, mas não temos vivido o tempo da conversão real. Então eu acho que a igreja precisa voltar a essa prática de buscar a Deus na palavra e se afastar desses modismos que tem atacado a nossa comunidade. Eu acho que é exatamente isso, JR. O evangelho, e eu sempre digo isso, procuro colocar isso para a igreja, o evangelho é simples. Agora, por que as coisas foram sendo complicadas? Justamente que a nossa irmã Flávia falou, eu acho que as pessoas ao longo dos anos, nós, no sentido de igreja, vamos colocar assim, tentamos adaptar as coisas, né? Vamos dar uma adaptada nisso aqui por causa dessa região ou dessa outra região, aqui funciona mais isso, aqui nessa outra região. É claro que cada área tem uma característica diferente, mas ao longo do tempo as coisas foram sendo adaptadas. É uma igreja de acordo com aquilo que a pessoa quer.
Aqui as pessoas gostam mais do louvor. Então vamos fazer um louvor de 1h30. Aqui não funciona muito esse tipo de coisa, então vamos fazer assim. Então nós mesmos, no sentido de igreja, nós fomos adaptando a liturgia do culto, ou até mesmo alguns ensinos para agradar o povo, para ter a igreja. Agora, pastores, essa ideia é um ponto de vista, né? Para atender o público-alvo. Então, nós estamos falando do que nós estamos falando quando você trabalha para atender um público-alvo? É mercado. Então, vamos lá. É isso que eu ia falar. Não é isso? O outro ponto que também parece que faz parte é o seguinte, ó, eu gosto assim. Entendeu? Eu gosto, eu quero assim. E aí, Jota, eu queria tentar contribuir um pouquinho mais, que a questão é a seguinte, essa coisa de se sentir bem, acho que é uma das frases aqui, é um perigo enorme, porque passa pela satisfação, ao mesmo tempo que a gente entende que tem essa necessidade humana, mas existe a questão de olhar para o umbigo próprio. E aí, aquele sentido de doulos, de servo, ele é destruído. Porque a pessoa, ela deve ter a mentalidade. Qual é a mentalidade de se estar numa igreja? Ela está lá para servir ao seu Deus naquela igreja. Então, com certeza, não haverá igreja perfeita, não há. Com certeza não há uma administração perfeita, mas se o sentimento de ser servo estiver acima com prioridade, ela vai superar tudo isso. E ela vai entender o time de Deus em levá-la para outro local. Aí, como já falamos, existe a questão de mudança, particularmente, eu morei, quando era solteiro, morava em Realengo e congregava em Jacarepaguá. E depois, numa época, casei e morei em Jacarepaguá e continuei congregando em Realengo. Então, porque na época da igreja eu estava em Realengo. Então, eu sempre entendi que esse time, essa mudança, deve ser cargo de Deus. Eu sempre entendi que eu estava numa igreja por ministério. Até para te ajudar na pergunta que você fez a Marcela, eu de 27 anos de crente, me converti em 88, para 27 anos, são 4 igrejas e na mesma denominação batista. Oportunidades e convites durante a minha vida ministerial de até mudar de denominação. Coisas até pseudo-vantagens, mas eu entendi que não havia necessidade naquele momento, porque não havia uma necessidade dentro do ministério de Deus para mim. Então, enquanto a igreja, enquanto as pessoas entenderem e se verem como servo, como servindo a Deus naquela igreja, ela conseguirá passar pelas mutações que a igreja sofre. Então, há muita destruição nesse sentido, e a outra coisa é que a coisa ficou muito limitada por baixo, muito rasa, a pulverização de denominações. Por um lado, se teve vantagem, acredito que tem algumas delas, né? A multiforme sabedoria de Deus, mas por outro lado a coisa nivelou tanto que as pessoas mudam de uma denominação para outra e não conseguem ver uma transformação, uma diferença nisso, porque ela está ali porque ela quer se sentir bem, ela quer ali para poder ser servida como mercado. Se é mercado na ida, Jota, é mercado na volta. A escolha também é feita com base nisso. Com e certeza. A troca, idem. JR, nenhuma instituição vai pregar o evangelho hoje que não seja a igreja. A igreja é a instituição que possui o maior nível de autoridade sobre a face da terra. A igreja é o que existe hoje no planeta Terra de melhor. Eu amo a igreja. Cestas básicas uma instituição pode entregar, eu acho que música tem aqui, tem lá, colar, mas a pregação do evangelho, a pregação, a anunciação de que só o Senhor é Deus, verdade. A proclamação da verdade que é Jesus, que só Ele salva, só Ele livra do inferno, com todas as suas dificuldades institucionais, com todas as suas demandas, só a igreja é sal da terra e só a igreja é a luz do mundo. Ela é o que de melhor nós temos. Se nós não fizermos isso, quem fará? Ninguém fará, porque é nosso. Nós é que temos que proclamar a verdade que é Jesus Cristo. Aquela história que frases que a gente guarda de pai e mãe, né? Se você não fizer a sua parte, entendeu? Alguma parte, se você fizer outra parte, alguma parte ficará sem ser feita. Você precisa cuidar da sua parte. Se essa é a nossa parte dentro da estrutura deste mundo e a gente não faz, é o que o senhor falou. JR. Quem fará? Exatamente. Se a minha igreja hoje, Centro Evangélico Internacional de Itaipuaçu, não estivesse lá em Itaipuaçu, certamente faria muita falta. Porque ontem no meu gabinete eu vi que pessoas chegaram para pegar a cesta básica de manhã, uma tarde veio pegar uma cadeira de rodas, o outro à tarde veio pegar uma muleta, alguém à tarde veio pedir água, o motorista do ônibus, eu fiquei refletindo sobre aquilo. Se a minha igreja não estivesse lá naquele bairro, ela faria diferença? E essa reflexão que eu proponho, isso que eu fomento aqui para os nossos amados debatedores, se a sua igreja não estivesse lá, ela faria diferença para o seu bairro? Ela tem sido sal da terra, luz do mundo, a sua igreja tem sido igreja
Ouvinte dizendo, na minha igreja existe, sabe o que existe lá? Muitos grupinhos, também tem divisão de pessoas. Já fiquei meses sem ir à igreja e quando voltei foi como se nada tivesse acontecido, como se eu estivesse frequentando sempre. Já pensei em sair várias vezes e hoje me sinto mais fora do que dentro dela, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Participação dos nossos ouvintes, opinião, pra gente pensar, analisar, quem quiser opinar sempre pode. Aqui outro ouvinte dizendo, olha, tá acontecendo na minha igreja a mesma coisa, eu orei, pedi a direção de Deus, eu e meu esposo, onde casamos e até hoje onde nós congregamos, diz aqui a nossa ouvinte. Outro dizendo que temos hoje em dia de sobra são igrejas pregando o sucesso na terra e poucas pregando o galardão prometido aos remidos no céu. As pessoas não pregam mais o amor de Deus, agora só falam dos membros da igreja, diz aqui outro ouvinte. Outro aqui dizendo, é muito bom estar em comunhão com os irmãos, participando das atividades da igreja, gosto dos louvores, de ouvir uma palavra inspirada, das atividades extra-templo, mas infelizmente nem todos fazem para a glória de Deus. Muitas vezes sem perceber, talvez, aí começa a acontecer vaidade, isso destrói o propósito divino. Conta aqui mais uma de nossos ouvintes, na participação de cada um deles com a gente aqui, seja no Facebook da Rádio 93 FM, por telefone ou por e-mail. Por exemplo, uma ouvinte nossa, quando a gente entra na igreja, se deixa levar pela liturgia, depois vai se envolvendo e nem sempre a gente acha que a condução é correta, mas pensamos que vamos ficar a vida toda, só que também tem a vontade do Espírito Santo, que diz que o seu tempo naquela igreja acabou, diz um ouvinte que já passou por 4 igrejas ao longo da sua vida. Eu não sei quanto tempo tem, é outra coisa, é quanto tempo tem de cristão, pra gente ter uma ideia de quanto tempo foi. Participação. Deixa eu só colocar uma coisa aqui rápida, justamente em cima disso que você acabou de ler e dos relatos dos ouvintes no Facebook. Eu creio que há um tempo realmente de Deus, né, em determinadas situações, e há uma forma do Espírito tratar conosco, de forma que quando você não se sente mais inserido naquele contexto, apesar de você estar 15, 20 anos naquela igreja, vamos dizer assim, naquela localidade, é como se você estivesse visitando. O Espírito tira do teu coração o desejo, que o senhor falou, pastor Ricardo, aquela questão do tempo certo de Deus, e eu acho que o Espírito Santo, ele faz isso, ele te constrange, ele te incomoda ali em alguma situação, e você tem a certeza espiritual, meu tempo aqui acabou, e ele coloca essa tranquilidade em seu coração. Esse diagnóstico é algo muito difícil, e ainda requer uma percepção, como eu já disse, da questão de ser servo, mas isso tem sido diluído um tempo, como eu falei, existe a questão na ida e na volta. Então, por exemplo, hoje o contexto de agregar, ele superou o contexto de conversão. Então, hoje há muitas igrejas que trabalham a questão do crescimento no agregar. Você vê na televisão, em algumas, não todas, mas algumas igrejas, que trabalham a questão, como você veio para cá, o que mudou? Então, o cara então fica, quer patentear a mudança da vida dele em relação ao local físico geográfico. Então, a questão, isso é uma adesão, JR. Isso não é uma conversão. Pode até haver uma conversão, mas o característica da conversão, o vínculo é Cristo. Não é a comunidade, não é a placa, não é a geografia, não é a denominação. A conversão, a pessoa está ali numa agência do reino. A visão do reino, ela supera a visão da igreja local. Então, a questão da adesão, ela hoje, em função de muitos efeitos, ela superou o sentido de conversão. Então, hoje, pouquíssimas igrejas trabalham a visão da conversão, da metanoia, da transformação, da regeneração, mudança de mente. Hoje, a questão da transferência, do inchaço, né? Crescimento numérico a partir de um crescimento físico, ele está bem maior do que um crescimento do reino, no crescimento de conversão. E o membro, ele nota isso. A pessoa, ele nota isso. Então, por que esse crente, esse irmão, ele perdeu esse diagnóstico de entender aonde ele está, esse time de Deus? Porque ele chegou, ele foi introduzido por uma via de adesão e não de conversão. Então, isso é um perigo e isso vem prejudicar muito nesse diagnóstico da onde ele deve servir a Deus no reino, em qual local. Ouvinte dizendo aqui, a igreja certa é aquela que o Espírito Santo testifica no seu coração como a obra de Deus
ele mesmo mostrará a seriedade do pastor e dos líderes. Não, só concluindo o que o pastor está falando aqui, o que se tem como sucesso, a igreja de sucesso, é essa igreja que está explodindo numericamente. Que foi numericamente. Visibilidade. Verdade. E existe um grupo de andarilhos que ficam de igreja em igreja seguindo homens. O homem do momento é quem? Fulano de tal, ele é o milagreiro, ele é o cara que fala e acontece. Então esse povo, como o nosso pastor sabiamente nos mostrou aqui, eles estão aderindo a um movimento, mas não há mudança de vida. E aí existem essas muitas reclamações de que se só entra na igreja para ver defeito, como o ouvinte aqui outrora falou, talvez não seja o caso dele, mas tem gente que só entra na igreja para olhar o defeito do pastor, o defeito de A, B e C, e não muda. A gente vive 10, 15, 20 anos num lugar e não muda. Então eu acho que a igreja tem feito seu papel na terra, só que as ovelhas têm ido nesse movimento todo que tem havido agora nesses últimos tempos, e é muito perigoso isso. Flávia, nós temos aí de um lado a ovelha cri-cri e do outro lado o pastor cri-cri. Também, não é com verdade? certeza. Que da mesma forma que tem a pessoa que não muda, também tem outro lado lá que muda nunca. O pastor que não ensina, que não fala. Nunca muda e o outro muda nunca. É verdade, é verdade. Estão com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, olha bem, o ouvinte dizendo aqui, olha coisa bonita, né? Eu tenho 15 anos e já estou há 9 anos nessa minha igreja e não pretendo sair daqui nunca mais, pois essa igreja me abraçou e abraçou a minha família de tal forma que fez nos sentimos especiais. Diz aqui um querido ouvinte aqui, o Ramon, a quem eu quero agradecer pela sua palavra e pela sua opinião. Natanael está dizendo, acho que trocar de igreja é errado. Opinião do Natanael aqui. Roberto dizendo, proximidade não deve ser quesito para se escolher uma igreja para congregar. Outro dizendo, Marcelo, acredito que temos que ficar onde tem palavra. Aqui outro ouvinte, olha, no meu caso eu pedi orientação ao Senhor através de oração e sentia sempre que passava em frente à minha igreja, diz aqui a nossa ouvinte Pamela. Outra ouvinte dizendo, senti muita dificuldade, mas igrejas estão se tornando panelinhas, tive que voltar para a antiga igreja, estou feliz agora, viu? Igreja, porque lá fazia parte da panelinha. Onde não tem panela, né? A panelinha, rapaz, é um negócio complicado, porque entendeu? Onde tem gente, né? Como é que quebra isso? Alguém já disse que só reclama da panela quem tá de lá de fora. É verdade. Né? Quem tá dentro, tem gente que tá doido pra entrar na panela. Eu quero parafrasear, eu usar a expressão, né, nem minha, mas do pastor Ed Renekiewicz, lá de São Paulo, ele disse que Jesus tinha lá ele teve 30 minutos para explicar, né? Aqui ele disse, Jesus tinha a panelinha dele, por que eu não posso ter a minha? Né? Mas ele está querendo dizer na questão do convívio, na questão, nós somos seres humanos, existe a forma de pensar, existe aquela coisa natural. E existe dimensões pra gente trabalhar isso. Claro que tem pessoas que pensam com você, vai caminhar um pouco mais próximo, vai estar no teu a mesma visão de compartilhar, mas Jesus convivia com todos, mas é claro que os três ali ficavam bem mais próximos. Mas também tem pessoas que não se adequam a nenhum lugar. A característica da pessoa é uma pessoa ele é antissocial, que não é, ele é antissocial, ele não se dá, não gosto desse fulano, não gosto do estilo dele, essa camisa dele é ruim e tal, e a pessoa não se dá com ninguém. Só um aspas aqui para essa coisa do grupo de Cristo, né? Porque quando a gente vai ver, você vê que tem um projeto, tem um propósito. Não é uma questão de afinidade. Exato. Jesus não é que tinha mais afinidade com os três, pelo menos eu não vejo em momento nenhum sinalização bíblica que mostre isso, mas que os três foram fundamentais para a continuação do ministério. Então, basicamente, se você está numa igreja, você tem os seus amigos, pessoas do seu relacionamento, você tem o projeto, a obra de Deus, você tem que investir mais. Olha, nesse cara, porque eles serão basilares para tudo aquilo que vai acontecer. Tanto é, com exceção de Tiago, né? Pedro e João, você vai observar a liderança deles, inclusive os textos deles, né? Além de Paulo, são os textos que nós temos, além do escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é. Diz que eu ouvi um camarada perguntando para outro, você, quem que escreveu a carta, o livro aos Hebreus? Aí ele disse, eu não fui. Menos um, né? Já 11, facilitou. O capítulo 11 eu sei. JR, Jesus tem um grupo de 500. Quando ele sobe assunto aos céus, Paulo fala em Coríntios que tem um grupo de 500 pessoas assistindo. Tem um grupo de 120 no cenáculo, tem um grupo de 70 em Lucas 10, tem um grupo de 12 apóstolos, tem um grupo de 11 depois da traição, tem um grupo de 3 e tem a relação dele com João,
que é ímpar, que é maiúscula. Eu acho que nós, no nosso convívio pessoal, nós temos pessoas, sim. Existem grupos maiores, existe um grupo menor, nossos pastores auxiliares, um grupo de pessoas que a gente tem mais acesso, um grupo de líderes, porque a gente faz reuniões em níveis de autoridade, porque a gente exerce, nós exercemos o nosso pastoreio, o nosso ministério pastoral, em níveis de autoridade. Isso é completamente comum, completamente natural. Existem pessoas que são mais afetas, mais próximas da nossa família. Eu acho que isso é comum, na igreja não é diferente, em qualquer convívio social isso é dessa forma. Só não é panelinha, que a diferença é que ninguém entra. Pejorativo. A panelinha não é quem tá dentro, a panelinha é quem tá... Você não entra, fulano não entra, então ninguém consegue entrar. Igreja isso não é bom. Tem uma questão... Depois do culto é a melhor hora pra você ver. Depois do culto, cada o visitante tá lá largado, o visitante tá conversando com a pilastra quando tem. O obreiro. Entendeu? Se não tiver, ele tá conversando com a caixa de som ou caixa de som. Você conheça a sua marca, hein? Você fala bem caixa de som. Às vezes numa igreja você vê, se tem panelinha, é depois do culto, que é um negócio que o visitante fica totalmente sem acolhimento de ninguém. Existe só uma forma de a gente também entender a questão dessa pseudo-panelinha, desse grupo. Alguém já até brincou dizendo que a panelinha pode até existir desde que ela esteja com a tampa aberta, né? Então, o que existe é que as pessoas se negam a se relacionar também. É verdade. Então, por exemplo, eu me lembro verdade. Eu me lembro que no início da minha conversão, o pessoal, o pastor fica grudado, mas eu ia na casa dele direto. Eu pedi qual livro, acabava um livro, eu pedi o outro. Aí ela tirava uma dúvida, acabava o culto, eu sempre escrevendo alguma coisa, sempre procurando saber, perguntando quando que eu ia pregar. Aí, não aguenta aí quando tinha um culto lá na casa da minha mãe Chiquinha, terça-feira, que nenhum pregador ia, eu tava lá, entendeu? Então, existe esse outro lado também, que as pessoas, elas se negam a se relacionar. Às vezes você convida, olha, vai ter passeio do jovem, a pessoa não vai, a pessoa não quer ir, não tá junto. E tem aquelas pessoas que buscam, e os líderes, por exemplo, perguntam, vai mudar, tem alguém para ajudar na mudança? Isso acontece muito. Então, lá, chamou fulano para fazer a mudança. Não, a pessoa que se ofereceu para fazer. Entende? Então, existe muito isso. Colocou à disposição. Tem gente que se nega a participar. Eu acho que o que mais vale, diz aqui o Jonatas, é uma igreja que segue os ensinamentos bíblicos. Outro ouvinte dizendo, além de pedir a direção de Deus, temos que visitar e procurar conhecer sua origem, sua doutrina e ver seus líderes, se seus líderes têm compromisso com a palavra, diz aqui o Marcos. É uma questão importante, hein? A pessoa chega numa igreja, se sente bem, entendeu? Se sente bem. Eu não sei vocês, mas você pode ir num restaurante muito caro. Aí você entra e você, me senti bem. Aí quando você vê o cardápio com preço, você fala assim, me senti mal. E vai embora. Já te aconteceu isso? Você chega aí, Flávia, você vai no shopping, Flávia, você olha aquele vestidão, esse vestidão no culto, vou cantar nesse, vou pregar, esse vestidão fala sozinho, me senti bem. Quanto é que custa? Me senti mal. Ih, não dá pra mim, não. É isso? Então, ou seja, a gente não tem esse negócio, porque se for pra se sentir bem, você pode também se sentir mal. Se você se sente bem hoje, você se sente mal amanhã. Se o critério for me sentir, fica o critério. Aí ele diz o seguinte, perigo, né, doutrina, como é que é? A doutrina é assim, assim, assado. Mas as pessoas, a maioria não decide igreja por isso. Não, infelizmente não. JR, o pastor Ricardo foi muito feliz quando ele citou Atos 2:42, né? É isso. A igreja neotestamentária, a igreja onde perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Acho que igreja, o que eu destaco é amor. Destaquei aqui cinco tópicos pra gente discutir aqui. Primeiro padrão tópico parâmetro pra gente julgar uma igreja seria o querigma, a pregação da palavra, a proclamação do evangelho, o evangelismo. Pra fora, eclesia em grego, aquele que está motivado para sair das suas posses, para ir para fora. Depois seria didaquê, o ensino que a igreja tem das Sagradas Escrituras, exercício de ceia, de batismo, das ordenanças. A diaconia, o serviço cristão, assistência social a necessitados. Isso é importante, não é fundamental, mas é importante que se assista quem precisa, é uma ordenança para a igreja. A koinonia, a comunhão entre os irmãos é algo importante, e a doxologia que ela exerce. Qual o tipo de adoração, qual o tipo de música, se ela faz preces, danças, qual o período isso, qual é a liturgia, qual o método que usa, qual é a mensagem que prega e qual é o motivo dela estar ali. É verdade.
Qual é o motivo? Pois não, pastor. Não, quando nesse texto que o irmão citou, que é Atos 2:42 até o 47. No final, a palavra diz assim: e enquanto faziam perfeitamente. Enquanto faziam isso, o Senhor até o capítulo 5 apenas, do 5 para lá muda tantos. Enquanto a igreja permanecia nesse estado que está. O trabalho de agregar era de Cristo, ele trazia, era o Espírito, trazia as pessoas até a igreja. Ouvinte dizendo: vejo que as pessoas procuram igreja para lazer e satisfazer o seu ego e não para aprender mais de Deus e a servi-lo. Outro ouvinte: eu congrego há 22 anos na mesma igreja, mas desde que meu pastor atual tomou posse há 4 anos, ele não ouve ninguém, ele é um ditador. Ditador. Que tem. Ouvinte dizendo: fiquei na mesma igreja por 26 anos, mas meu pastor foi jubilado e o que entrou é jovem e não conduz da mesma maneira, não se preocupa com as ovelhas. Isso está me fazendo pensar pela primeira vez em mudar de igreja. Olha, isso aqui é uma encrenca, porque ninguém é igual a ninguém. É verdade. Exatamente. Você está esperando, né? Você está esperando que ele pregue de um jeito, ele vai pregar de outro. Você espera que ele faça um tipo de visita, ele faz de outro. Mas ele deve ter outras coisas boas. Não é possível que ele não tenha nada bom. Com certeza. JR. Até é possível, mas assim, é raro, né? JR, eu diria pro ouvinte: é melhor você ser feliz do que você ter razão. Você está me ouvindo? Vai lá com o seu pastor, pede perdão, mesmo estando certo ou estando errado, volta para sua igreja, volta para casa do Senhor. Ele não saiu não, ele continua lá, ele está na dúvida feliz. só porque mudou lá o pastor jovem. Continua na sua igreja, você está criando uma expectativa sobre alguém, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um modo de interagir. Por exemplo, eu fui de um ministério em que meu pastor era idoso. E agora eu estou no ministério que meu pastor é um pastor jovem. Jovem, né? Um jovem senhor, com uma outra cabeça. Vou nem perguntar a idade para não prejudicar o pastor Marco que está aqui. Eu sou uma jovem senhora, eu tenho 38, gente. Você está muito bem. Você é mais jovem de todos aqui. E aí, se eu for pôr na balança... É o Marcelo mais velho que todos nós, é o mais velho da mesa. Não é? Se a gente for pôr na balança, tem diferença sim, mas vamos dar uma chance, uma oportunidade, porque... Até a gente ajudar, Até a gente ajudar, porque você está ali para isso, eu fui para lá para isso, para crescer junto com ele e ajudar. Aqui hoje eu me sinto como se o meu tempo em minha igreja tivesse acabado. O pastor Marcos, o senhor falou sobre esse assunto em algum instante aqui, e isso é uma coisa tão subjetiva, porque como é que a pessoa percebe assim, e o que leva uma pessoa a dizer assim, o meu tempo nesta igreja acabou? JR, eu creio que há uma direção do Espírito e a pessoa sente, se a pessoa está ligada, é claro, se a pessoa não está no oba-oba, se a pessoa está num nível espiritual e mantendo ali a comunhão, ela percebe. Ela percebe que o tempo dela ali, Deus coloca isso no coração, assim como Deus nos guia de um lado, porque ele é o nosso guia, ele será o nosso guia até a morte, diz a palavra. Ele vai nos orientando. Posso apertar? Eu creio. Posso apertar? Só um tiquinho? Vamos lá. É o seguinte, olha, eu cantava e agora não me dão mais oportunidade. Também. Ótimo. Eu, entendeu? Agora apareceu uma pessoa que acha que dá aula de escola dominical para criança melhor, estão dando oportunidade. Essas coisas podem se confundir com isso que o senhor está falando. Sim. E o que o senhor está dizendo é claro. Deus pode conduzir a pessoa para outra igreja, mas a pessoa pode estar por algum outro motivo entendendo que Deus está comandando e ordenando que ela vá para outra igreja. Sim, mas agora tem uma questão também. Se a pessoa, por conta dessas questões, ela ficou infeliz com isso, ficou infeliz com aquilo, ou surgiu alguém para cantar, por exemplo, que ela não se sente bem e tal, que se sente incomodada, ela deve orar, porque ela não deve, ela vai ficar 15 anos, né, nessa igreja, ou mais tanto tempo incomodada desse jeito, sem comunhão, perdendo a essência de Deus por conta dessas coisas. Então ela vai orar. A questão é que a fase que ela está, se ela estiver nessa fase e resolver mudar de igreja nessa fase, será que ela vai ver nitidamente? O problema também. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, olha bem, então a gente fala as coisas, o ouvinte dizendo, estou passando por um dilema. A igreja onde congrego não dá oportunidade de demonstrar os meus talentos e tenho visitado uma igreja próxima da minha casa onde vejo que precisam de ajuda.
mas me pergunto, onde está meu coração? Aí existe a grande questão da conveniência, né? Ela não disse aí, mas de repente a denominação até diferente. Deve ser. É um perfil até diferente, mas ela só viu a necessidade que ali não tem ninguém para tocar a bateria. Perfeito. Um exemplo. Aqui tem 3 bateristas, lá não tem ninguém. Mas aí que negócio, existe aquela história da laranja, existem vários gomos. E aí, ela, por causa de um gomo, ela foi atraída, mas existe todo um contexto da igreja, do perfil doutrinário, teológico, o pastor. Então, é aquilo que eu falei na questão do sentimento então, ela vai de servo. por causa da bateria. Ela vai por causa da Verdade. função ali, e aí ela passa a ser escravo do dom e não servo do Senhor. Porque ela passa a servir o seu próprio dom. Lembrar, Ricardo, que é o seguinte, que tem igrejas que a pessoa chama. A pessoa você vem pra cá. Eles não precisam de você lá. Venha. Oferecem cachês Olha altos. o tom de voz. Venha que Deus está te falando. Verdade. Agora quem está aqui no estúdio vai ver. O cara fala assim, venha pra nossa igreja. Tudo a princípio é flores, né? Lá tudo você não é nada. Aqui você vai ser alguém. Olha o tom de voz. Quem é que usa esse tom de voz? É o Satanás. Toma este cargo. Você vai ter o cargo X. É isso aí. Vai que é tua, Tafarel. A pessoa perde o Salmo 122, verso 1, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem uma outra motivação por trás disso, né? Olha, o ouvinte aqui dizendo, estou passando. Ei, o que ela resolve aqui? Porque onde está meu coração também é confuso. Então o coração enganoso. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que o coração enganoso, mas perverso todas as coisas. Existe essa questão, aí a gente volta à questão do princípio da palavra e da questão sensitiva. Então hoje o pessoal toma uma decisão baseado não no propósito ministerial nem na palavra, mas baseado na questão dérmica e epidérmica. Então o cara sentiu, né, como diz o outro, se arrupiou. Me arrupiei e aí... não, irmão, desliga o ventilador, que às vezes o problema é o ventilador. Você vai... Então a coisa... Isso, não, eu senti, não porque eu senti. Tá bom, você sentiu, mas qual é a base desse sentimento? Qual é a base de estrutura, de palavra, de ministério? Isso. Não tem. Eu queria só dizer, por exemplo, eu tive a oportunidade de por 3 vezes, 4 igrejas, 3 vezes mudar, né? E como que foi? Aconteceu exatamente isso aí, você vai sentindo a necessidade de poder crescer, poder ampliar, as coisas, os desafios não são tão eficazes como você gostaria, e aí você começa a colocar diante de Deus, e foi o que eu coloquei. Eu coloquei diante, naquele período, houve outras oportunidades até para sair para outra denominação, convite, igreja, aquele negócio. Mas eu orei e pedi a Deus. E é impressionante que Deus me deu a igreja que eu deveria ir. A igreja que eu estou hoje, que é Pipo do Recreio. Eu coloquei pra Deus. Aí, Jota, eu queria só definir, Deus, ele respeita porque ele nos deu essa evolução, esse poder de decidir, esse poder de raciocinar. Então Deus trabalha com isso também. E eu coloquei pra Deus. Senhor, eu entendo que orei com minha esposa, vou continuar na mesma denominação, não vou sair. E eu coloquei 3 igrejas que eu entendia. E Deus me respondeu, qual igreja? E eu pedi sinais. Aí que eu digo, aí é questão claro que a gente precisa um pouco mais de caminhada, mas eu pedi sinais a Deus. E Deus me deu todos os sinais. E tem uma diferença que era passar ali. Que o senhor é pastor. Tá certo? Então tem uma perspectiva ministerial nesse processo que tá aí. Quer dizer, que se amplia e que vai nos dar noção e fundamento, né? Quer dizer, olha, você vai exercer seu ministério naquela igreja. O pastor, ele migra, infelizmente para alguns, felizmente para outros, o pastor migra. Eu acho que o ideal seria o pastor permanecer numa mesma igreja por muitos anos, porque ele pode frutificar muito mais. Mas algumas denominações pensam de forma diferente. Deixa eu resolver um negócio aqui, pastor, que é o seguinte, eu gosto de... Eu tenho medo. Tem gente que eu tenho medo. Entendeu? Ouvi dizendo assim, JR, manda bem baixinho um abraço para as mulheres bravas da igreja. Então, Eliane, não, que eu falei nas pessoas bravas aqui, no começo, na minha abertura, e ela pediu para eu mandar um abraço. Então, para eu não ficar na dívida e não correr nenhum risco, né? Ainda mais mulher braba. Entendeu? Se a mulher bate aqui na porta, aqui amanhã, eu tenho que entrar pelos fundos. Então, Eliane, para você, que não deve ser naturalmente, com certeza, ele está falando de outras pessoas, e para as mulheres bravas da igreja, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Seria que são bravas em oração, bravas em evangelismo? Olha, quem está falando é o pastor Marco Ribeiro. Eu não falei nada, eu só mandei abraço. Mulheres bravas. Isso, Flávia. Beijo, isso, como eu. Flávia deve ser brava. Flávia tem pinta de brava, pelo amor de Deus. Se buscarmos o Espírito Santo, certamente ele vai nos direcionar. Diz aqui o outro ouvinte: não sinto vontade de ir à minha igreja, mas não
estou afastada de Cristo, só não sinto vontade de... Flávio, você no começo falou sobre os desigrejados. Ela diz que não está afastada, então aparentemente não houve problema. Mas não sente vontade de ir, ué. Bem... Entendeu? O esfriamento, ele acontece em todas as épocas que a gente, nessa caminhada que a gente está aí na batalha, mas eu acho que as pessoas, os desigrejados, eles pregam uma doutrina de que você não precisa, não é o caso de a pessoa desanimar, passar um problema, ficar em casa, ou não se adaptar àquele estilo de culto e tá aí buscando uma direção. Mas os desigrejados pregam uma doutrina de que se não precisa estar dentro de uma igreja para servir a Cristo. Também acho que não precisa, entre aspas, mas que há necessidade de uma comunhão entre irmãos, sim. Para servir a Deus, eu sirvo em qualquer lugar. Sirvo dentro do mato, sirvo lá no meio dos índios, né? Mas agora, estar em comunhão com o seu irmão, é necessário que esteja dentro de um templo. A Bíblia diz congregai. Não é? A palavra de Deus diz isso, então é importante, é importante. Agora, tem uma questão, JR, eu não sei se a gente entraria nela agora. Pode. Na hora da escolha, o que deve pesar mais. E eu coloquei aqui algumas coisas que justamente isso, a primeiro lugar, essa igreja prega a palavra, ela tem compromisso com a palavra, para ser analisado. Segunda coisa, a sua visão com relação à igreja e a visão da igreja, porque tem pessoas que entram na igreja e querem mudar a visão da igreja. Elas querem mudar a visão daquela igreja. Se uma entra, tem uma visão, a outra tem, não. Você tem que se adequar à visão da igreja e não a igreja adequar-se à sua visão, entendeu? Então você vai buscando, olha, isso aqui parece mais comigo, porque a pessoa gosta de bater palmas, gosta de um louvor animado, e ela está numa igreja onde não pode bater palmas, onde a liturgia é diferente, claro que ela vai se sentir ruim, então ela vai, não, a gente vai ter que começar a bater palmas aqui agora. Não, você não vai mudar a liturgia da igreja, a estrutura. E antes de decidir, orar, frequentar a igreja, frequentar os cultos, como o pastor disse, às vezes tem uma paixão, assim, vamos dizer, pela liturgia, por isso, por aquilo, não. Aí, às vezes os irmãos chegam lá na igreja e eu digo, vai namorando, vê o que Deus te fala, vai chegando. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram, ué, pastor, o senhor não quer que nós estejamos aqui? Eu falei, é isso, eu nunca vou dizer, eu nunca disse pra ninguém, saia da sua igreja e venha pra cá. Eu nunca fiz isso, nunca fiz isso. Tô imaginando o cara solteiro chegando na igreja do pastor Marco. Pastor Marco, tô querendo vir pra cá, vai namorando. Ô, pastor, é de Deus, olha. Arrupiei, né, Ricardo? Arrupiei. Ouvinte dizendo, sou da mesma igreja há mais de 20 anos, mas fico triste porque não me deixam fazer solo. Quando você canta também, né, Flávia? Canto. Quando falo com o pastor ou com o ministro, sempre me mandam para o coro. Olha. Que coisa boa. Eu vou compartilhar meu testemunho com você, irmã. Que bom. Canto em outras igrejas. Vai aprender mais. Sou convidada para cantar em casamentos, mas na minha igreja não tem oportunidade. Tem muita panelinha, infelizmente. Ô, Flávia, ajuda. Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou contar meu testemunho depois. Não vou contar. Eu acho que a gente precisa entender o tempo de todas as coisas. Eu passei a minha vida inteira, né, vamos dizer assim, meus 20 anos da minha vida, sendo líder de mocidade. Né? Vamos colocar assim. E aí, liderando mocidade, eu não tinha a oportunidade de estar o tempo todo com o microfone na mão solando. Tinha outras solistas ali. Quando chegou o tempo de eu deixar a liderança da mocidade, passar para outra pessoa, aí Deus começou a fazer florescer esse ministério que já existia dentro de mim, essa chamada que já existia dentro de mim. Então tem gente que acha que eu tenho que estar naquela igreja só para cantar. Mas ele não serve, ele ela não trabalha numa cantina. Minha mãe foi faxineira da igreja, foi zeladora da igreja. Naquele tempo, né, minha mãe me arrastava com vontade ou sem vontade para estar na igreja ajudando. Então, começa lançando raízes para baixo. Irmã, desculpa, eu não fui chamado para estar na cantina. Meu chamado é para pegar para multidões. Aí, meu irmão, não fui chamado para estar na cantina nem na portaria. Esse é o problema. Tem um detalhe aí que é a questão de habilidade, né? Existe a questão técnica também, de performance. Por que você olhou para mim? Porque você falou isso. A Flávia estava falando. Normalmente você olharia para ela. Aí quando falou da não habilidade, você olhou para mim, pastor. O senhor já me ouviu cantar? Foi um sinal? Então, porque você. Eu acho que você tem muita habilidade no que você faz aí. Obrigado, porque você faz aí. Mesmo estando com o microfone assim, mete a cantar, não. Cantar não, não é cantar não. Mas com essa voz não canta? Quando a Bíblia fala que quando Saul estava no seu estádio lá de crise,
ele pediu para que trouxesse um tangedor, mas que tocasse bem. É isso aí. Que Você tocasse tem que estudar bem. pra isso. Então, o problema é que tem gente que quer cantar, mas não encanta. Nossa, Então, no o cara coro era não tudo tem bom. voz, a pessoa não tem voz para isso. Algumas igrejas Isso têm aqui, ó. oportunidade para isso. Outras igrejas não têm oportunidade para isso. Aí a pessoa pode optar em ir lá no culto de terça-feira, como já disse, culto de visitação. Em Muita defesa oportunidade. da ouvinte, que alguém precisa estar do lado Eu não dela, sei né? se é isso, Vocês o são problema todos dela. contrários aí, batendo na ouvinte, eu não deixo. O ouvinte dizendo o seguinte, ó, ela canta em outras igrejas. Até em casamento, que tem que. O casamento, se a pessoa cantar mal no casamento. Eu já fiz muitos. Rapaz, a noiva. Você já viu, é? Eu já fiz Que eu muitos tenho medo dos noivos casamentos. desistirem. eu já vi cada É mesmo? coisa. Eu já fiz Ô, muitos casamentos gente, que. mas vocês são cruéis. Sim, É mas mesmo, é? acontece, não tem jeito. Mas Não, eu não. até entendo que às Peraí, vezes gente, existe que a pessoa mesmo. desafinar uma vez ou outra, entendeu? Como é que chama aquele aparelhinho que não deixa mais desafinar? É o. O autotune? Autotune. O autotune. Só que o autotune ao vivo é complicado. Não, Pois vídeo é, não não, vai, pois só é. na hora de Pois é, não. mixar. Depois, quando você grava, entendeu? Eu tenho ali e tal, e beleza. Agora, quando você tá no ao vivo, agora, quem é que no ao vivo cantou bom mesmo? Marco Ribeiro nunca desafinou. Desafina, Não, claro, tem toda não uma, é uma esse- questão do. Vocês estão falando que canta mal mesmo, né? Às vezes o às microfone vezes é não tá possível, bom, o Tânia. retorno Agora, não tá bom. eu queria insistir com essa ouvinte. Ouvinte é o seguinte, Não, tô ouvinte, dizendo que é essa, nós estamos falando em tese, essa né? razão é complexa. Você fala que você vai mudar da sua igreja porque que eles não te dão oportunidade e que te encaminharam pro. Eu vi que ela falou com o pastor, ela fez certo. Falou com o pastor, falou com o ministro. Olha, ouvinte, já me aconteceu isso também, entendeu? Você fica tranquila, Deus vai te mostrar o caminho certo. eu não sou- Tenha vai ser paciência. Liga pra ela, como é que é a voz dela? De Não, não repente a vamos voz dela deixar no também. rádio. Então, mas Vamos olha só. defender a moça, porque às vezes tem na gente igreja. que fecha a porta, não tem? Às vezes Ó, na igreja ó, tem gente, eu tem sabia, filha de obreiro, filha de irmã da irmãzinha não, aí não, poderosa, Flávia, sim, não, da não, irmãzinha Flávia, não poderosa, fala isso, sim. Flávia. Tem isso na que igreja? Flávia, não sim, A irmãzinha sim. poderosa ou braba? Não é? A braba poderosa, que já tem aquele grupo ali formado e não aceita que chegue uma pessoa, às vezes, com... Gente, é a questão de Jonatas e Davi. Vamos lá. Davi tá voltando da batalha, trazendo a cabeça do gigante, a espada do gigante. Jonatas olha pra ele e diz assim: esse rapaz é que tem que reinar. Não sou eu. Ele era o cara. E essa coisa de ser o segundo, de se colocar como segundo, entendeu? Muita gente não entende. Às vezes tem uma pessoa que é melhor do que você naquilo, mas você não quer abrir um espaço para que ela possa atuar. Não tem noção de servo, de Não serviço. tem. Seria do humorista Pra se não nosso- fosse o escada. Para nosso é, a ouvinte, verdade é a seguinte, Atene. para nosso não desistir. Não disse Entendeu? outra Agora coisa. até descobrir se de fato até o coral você disse, tá falando, né, Flávio? porque Eu sindicato quero é ajudar. importantíssimo. Por quê? Porque ajuda. importante. Porque ela deve cantar, mas Né? não Porque, soar. porque nós aqui no Brasil não temos aquela lição na escola, aula de música. A gente não passa por isso. Como nos Estados Unidos, as pessoas parece que já nascem cantando. Então você acha que está cantando bem e precisa de abrir o leque para aprender técnicas. E aí no coro, gente, tem coisa melhor do que o coro? Não existe. Eu O problema lamento é por não quando o ter coro canta. Eu já vi. Na minha infância, quando a minha mãe falava assim, Juninho, o coro vai cantar. Não é? Eu não lembrava do coral da igreja, não. Eu lembrava da Você sandália. sabe que a gente já saiu correndo da igreja por causa disso, né? Sei, Não é? sei. Pediu os homens pra vir aqui à frente que o coro vai cantar O coro vai agora. O cara foi lá pra perturbar a igreja, o cara vazou. Você mandou, falou, olha, aqui eu vim dizendo, amo minha igreja, mas tenho dificuldade devido à localidade. A igreja está em uma comunidade, muitas vezes me sinto inseguro em ir para os cultos. Não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus. Estou pedindo orientação ao Pai para fazer o que é reto. acontece Outro ouvinte compartilhando aqui a sua opinião. Fiquei 12 anos na mesma igreja, mas tive um problema sério, onde me decepcionei muito e estou afastada há 5 anos quanto a nosso ouvinte. Então, resumindo, problemas nós vamos ter, né? É o problema com a irmã do lado, com o irmão do lado, é o problema com o líder e tudo mais. Agora, a questão não é que você não possa mudar de igreja, nenhum de vocês disse isso aqui, mas é arrazoar um pouco sobre o assunto, pensar um pouco mais sobre o tema, não decidir no impulso, não ir atrás de quem já foi, diz, olha, aqui está bem, cuidado com a rebelião, gente que Isso. divide Eu igreja ia falar. para montar outra igreja, montar mesmo, vai montar um ministério, racha uma comunidade, gente que tira membro de outra igreja, vai lá e busca, não é que a pessoa foi,
A pessoa vai mudar de igreja, acontece. Agora tem gente que vai buscar. Isso. Fulano aqui. Não faça isso. Venha, fulano. Você tá debaixo de maldição. Olha, rapaz, aqui você vai poder cantar, você vai poder falar. Ô, fulano, ó, aqui eu vou te dar um culto pra você. Olha, ouvinte, pelo amor de Deus, nós precisamos ter cuidado com isso, porque a situação não tá fácil pra ninguém. E quanto mais a gente observa isso, mais a gente vê o quanto é feliz, o quanto é bem-aventurado aquele que está na presença do Pai, aquele que está firmado na casa do Senhor, aqueles que louvam o Senhor, aqueles cujo coração está no nosso Deus. A gente precisa lembrar dessa verdade de estarmos enraizados, uma palavra que eu tenho repetido muito, enraizados. Nós precisamos de gente com raiz profunda, gente que possa dar frutos e abençoar a vida de tanta gente que precisa do Evangelho. A igreja de Jesus, ela nunca morrerá. Ame a sua igreja, lute por ela e sirva ao Senhor. Debate 93 com J.R. Vargas. Marcelo, e nós terminamos a pesquisa como, hein? Você teve dificuldade de encontrar uma igreja para congregar por telefone? A maioria, 74% deles disseram que não. No site também a maioria um pouquinho mais apertado, 53% deles também não tiveram. E quanto ao tempo de cristãos aí que a gente conseguiu fazer uma média por telefone, por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa que é convertida há 21 anos e já passou por 4 igrejas. A gente tem uma outra que é convertida há 4 anos e passou por 2 igrejas, mas essa por motivo de mudança de bairro. E a gente tem uma que está há 19 anos convertida, passou por uma igreja, mas atualmente está há 5 anos afastada. Olha aí, quero agradecer aos nossos ouvintes, a nossa equipe, Marcela, Luciana, Lilian, o trabalho aqui com a gente no nosso debate 93 de hoje. Agradecer a turma aqui do Facebook da 93 FM, mais uma vez batendo recorde de participação. Quero agradecer o carinho dessa turma maravilhosa que participa conosco aqui no Face da 93 FM. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço, querido, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, JR, um abraço a todos os ouvintes e aos membros da Assembleia de Deus, Ministério Kairos na Tijuca. Muito obrigado também, Flávia Afonso, Deus te abençoe, muito obrigado aqui pelo CD, tô recebendo aqui da Flávia, o CD Doce Presença, gravado ao vivo. Gravado ao vivo, muito obrigado, CD maravilhoso. Flavinha. Obrigada, JR, obrigada aos nossos debatedores por esse aprendizado, os nossos ouvintes. Um beijo pra minha Ana Clara que tá ali, que ela sempre reclama que eu não mando um beijo, pro meu maridão, Deus abençoe. Benção puríssima, muito obrigado ao pastor Marcelo Barros, um abraço, meu irmão.
Obrigado, JR, Marcela, pela oportunidade, pelo privilégio, a realização de um sonho, de um desejo. Um abraço a todos do Centro Evangelista Internacional Itaipuaçu. E você, ouvinte, Lucas 6,44. A árvore se conhece pelo fruto. Dê fruto na sua igreja. Bênção pura. Muito obrigado, pastor Ricardo Pinudo. E muito obrigado também aqui pelo livro O Cesto da Adversidade, Como Enfrentar as Dores e Privações deste tempo presente e superá-las, já aqui na 4ª edição. Obrigado, pastor. 4ª edição. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos disponíveis aí para estar também apresentando o livro na sua igreja, pastores que estão ao alcance da nossa voz. Tem sido um tempo muito legal nessa 4ª edição, saiu fresquinho agora do forno essa semana. Parabéns. E tem sido muita bênção de Deus. Olha aqui, ouvinte dizendo, minha gente, antes de casar, meu marido e eu combinamos que só teríamos filhos após o término da minha faculdade. Ó, tava tudo certo, diz a nossa, beleza, fizeram um planejamento. Gente que não faz plano, não tem isso? Pulou, tudo surgiu. E tem gente até que diz assim, eu não sei como engravidei. Sabe não, irmã? Sabe nada. Irmã não sabe não, né? Irmã não sabe não, né? Hashtag só que não, né? Tá bom, né? Aí o seguinte, eles combinaram, tá tudo certo, né? Até a nossa igreja começar a interferir. Os irmãos soltam piadinhas. Acontece isso? Direto. Alertam que, olha só, posso estar atraindo maldição pra minha vida. E a que pessoa loucura, não. Né? Já no gabinete com o seu pastor, não é, a pessoa não quer engravidar agora. Ela fez um planejamento com o esposo dela. Agora estão dizendo que se ela não engravidar, está atraindo maldição. Sabe o que já resolveram lá? Já resolveram até o nome. Vai chamar fulano. Essa carta não é do século passado. Ué, não? Sei que meu esposo tem um desejo de ser pai, mas nós temos um combinado e agora tudo tem causado um tremendo mal-estar no meu casamento. Como suportar uma pressão tão grande, hein? Será que estou cega espiritualmente? Como impor limites às pessoas que gostam de interferir em nossas vidas? O fato de não querer filhos agride o coração de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, vamos apresentar o tema de hoje diante do Senhor em oração, o pastor Marco Ribeiro orando conosco. Tema de hoje, como temos orado todos os dias também, nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Certamente você encontra diversos problemas na sua igreja. Começa a apresentar solução, o que você acha que pode melhorar? Mas se você der uma opinião, não brigue por ela. Se você quer manter a sua opinião, fique com ela. Mas na hora que você der a sua opinião, ela já não é mais sua. Ela já pertence à comunidade, ao grupo. Nem tudo que a gente quer é possível. E nem tudo que a gente quer e é possível agora. Tenha paciência. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por este momento que tivemos em tua presença, por este dia, Deus, pelos nossos irmãos aqui reunidos, pelos milhares de ouvintes agora ligados na 93. Deus, colocamos essas questões em tuas mãos, Deus, que teu Espírito console a cada coração, dirija, Senhor, cada situação, meu Pai, cada pensamento, Deus, que tu estejas, Deus, dentro, Senhor, destas igrejas, dentro do coração de cada ouvinte. Pai, toma nas tuas mãos os enlutados, Deus, os enfermos que estão nos hospitais, Deus, esta cidade do Rio de Janeiro, o estado, o nosso país nas tuas mãos. Pai, te agradecemos, pedindo uma tarde abençoada na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.